Maneiras não óbvias de comer menos e melhor. E eu não tô falando de dieta. Eu tenho certeza que toda vez que você pensa em comer menos ou comer melhor, automaticamente você associa: preciso fazer uma dieta. Sim, a dieta, ela pode te ajudar nesse processo. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te trazer alguns fatores que te ajudam, que você pode trabalhar no seu dia a dia, que vai te ajudar a comer menos e melhor, e vai te ajudar a perder peso, ou enfim, chegar no resultado objetivo que você deseja. Vamos lá? Primeiro e muito importante, ter uma rotina alimentar. Poucas pessoas falam que quando se come é extremamente importante. Tem vários motivos para isso. Primeiro, quando você tem uma rotina alimentar, ou seja, você tem um horário ali normalmente que é o mesmo, de café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, enfim, o que encaixa para sua rotina, você facilita a regulação de fome e saciedade. Isso também te ajuda a regular o ciclo circadiano, que é um ciclo de 24 horas que a gente tem que regula o comportamento alimentar, ou seja, regula a sua fome. Se você come cada dia no horário, você descompensa esses sinais e você começa a ter fome o dia inteiro. Se você tem essas refeições mais organizadas e determinadas, isso ajuda primeiro o seu organismo a sinalizar quando que você vai estar com fome e também te ajuda a ter refeições mais completas. Te ajuda a evitar ficar beliscando o dia inteiro. Então automaticamente você come menos e você come melhor, porque você vai fazer uma refeição mais completa. Faz sentido para você? 2. Comer mais fibras. Dentro dessas refeições já estabelecidas, as refeições elas precisam ser nutricionalmente equilibradas. Ter um bom aporte de carboidrato, proteína, gordura, mas também de fibras. Porque se você tem mais fibra numa refeição, isso vai te gerar mais saciedade, então você não precisa comer um volume tão grande e também segura a sua fome por mais tempo. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Se você acorda de manhã e come um pão com manteiga, pouco tempo depois você já está com fome. Agora, se você complementa com fruta, você traz um ovo que tem bastante proteína e gordura, coloca sementes, aveia, isso tudo vai gerar muito mais saciedade. Você não precisa comer um volume muito grande, então essas fibras elas já entram ali sem precisar aumentar esse volume e você consegue segurar mais tempo, você não precisa comer 2 horas depois. Então isso ajuda muito. 3. Cuidar do seu sono. Dormir melhor e dormir o tempo adequado é essencial para que você coma menos. E aqui tem alguns motivos para que isso aconteça. Primeiro, quando você dorme em horários mais regrados, então todo dia mais ou menos no mesmo horário, e dorme o tempo suficiente, que é de 7 a 9 horas por noite, isso ajuda a regular alguns sinais de saciedade. Lembra que eu falei do ciclo circadiano? Pois é, o sono ele é importantíssimo para essa regulação. Então você começa a regular melhor a sua fome. E tem outro ponto também, tem vários estudos que já comprovam que quem dorme mal, uma noite só que você dorme pouco ou você dorme mal, já é o suficiente para que no outro dia você tenha impulsividade nas suas escolhas alimentares e desejo por alimentos mais palatáveis. Então você perde um pouco aquele processo mais de cognição, de autocontrole. Fica muito mais fácil você dizer sim para tudo que aparece. Então cuidar do sono é essencial para que você coma menos e melhor. 4. Muito importante, comer com calma. O nosso cérebro é ele que vai sinalizar quando você já está satisfeita. Se a gente come muito rápido, demora para esse sinal chegar no cérebro. Então você acaba comendo mais do que você de fato precisa. Se você mastiga devagar, come com pausas, eu falo que é sempre importante descansar os talheres entre as mastigações ali. Então você mastiga um pouco, descansa o talher, isso vai te ajudar a você comer com mais calma e o seu cérebro entender que você já está satisfeita. Ou seja, ele vai te sinalizar e você vai perceber que você não precisa comer mais. Isso vai evitar um comer com exagero. 5º ponto, estresse. Eu falo muito sobre o estresse porque ele é um fator que é muito ignorado por muitas pessoas. E no mundo que a gente vive hoje, está muito difícil a gente não lidar com o estresse. Importante eu ressaltar que quando eu falo de estresse, não é só sobre você estar irritada. A questão do sono mesmo, você não dormir bem, isso já provoca um estresse no seu organismo. Você comer com culpa, você ficar o tempo todo preocupada, ou questões de trabalho, ou até uma alimentação não muito saudável, isso pode gerar um estresse para o seu organismo. E o estresse, ele ativa uma área que regula a questão do comportamento alimentar e ele hiperestimula essa área, te fazendo ter muito mais fome.
Então aquela conversa também que você perde um pouco ali a questão do autocontrole. Então se você está mais estressada ou vivendo nesse estresse crônico, você não tem a capacidade de falar: não quero, não preciso. Então seu corpo está sempre pedindo mais e mais comidas. Então gerenciar esse estresse, trazer ali estratégias no seu dia a dia para você ter mais calma, para você ter alguns minutos de pausa, de descanso, isso é essencial para você comer menos e melhor. E por fim, o sexto e não menos importante, ter uma saúde adequada. Quando a gente fala de fome e saciedade, a gente está falando de regulações internas que acontecem no nosso organismo. E isso envolve vários fatores. Isso envolve aporte de nutrientes, de vitamina, isso envolve hormônios, neurotransmissores. Então, ter os seus exames em dia, seus exames adequados, com aporte adequado de vitaminas, ter também a questão toda hormonal, até a questão da saúde intestinal funcionando adequadamente, isso vai te ajudar a ter menos fome. Então o teu organismo ele não fica naquele processo de estar pedindo comida o tempo todo. E o mais importante, não tem tantos desejos alimentares, não fica querendo tanto doce ou comidas hiperpalatáveis, ricas em gorduras. Um organismo saudável, eu falo que ele sempre vai pedir aquilo que nutre ele. E o que você oferta, aquela quantidade, seja ela ali um pouco menor, vai ser mais do que o suficiente. Agora, se você tem uma saúde que não está muito adequada, até mesmo o excesso de gordura, isso vai fazer o seu organismo pedir mais e mais e entrar nessa descompensação desse sinal de fome e saciedade também. Então, cuide da sua saúde, porque assim você vai conseguir comer menos e melhor. Bom, é claro que eu preciso reforçar que a questão de ter esse controle, seja de calorias, de quantidade, isso é importante. Mas o que eu quis dizer nesse vídeo aqui é que você precisa olhar para além disso. Porque às vezes você fica ali se privando, restringindo, contando calorias e tem fatores que você não consegue controlar que estão te fazendo comer mais e comendo pior. Então por isso que é importante olhar para esses fatores. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários quais desses 6 fatores que eu citei é o mais difícil para você colocar em prática. E se você gosta desse assunto e ele te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu vou estar trazendo cada vez mais assuntos para você cuidar da alimentação muito além da dieta.